Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um ImaCast com o tema Saúde Mental quando o trabalho adoece. Iremos abordar hoje o tema sobre a síndrome de burnout, um tema que está muito relevante, que o nome não é tão conhecido, mas é uma doença que está em evidência. E hoje vamos abordar esse tema com 3 profissionais, que aliás já gostaria de agradecer a presença de vocês e vou apresentá-las. Estamos aqui com a Érica Mendes, que é assistente social e está representando o corpo de RH da IMA. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Thaís. Bom dia a todas e todos. Estamos também com a Luana David, que é uma colaboradora da IMA e também psicóloga, que trabalha na abordagem da psicanálise e é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. E estamos também com a Monique, que também é uma colaboradora da IMA e é psicóloga e pós-graduanda na abordagem TCC e também em avaliação psicológica. Agradeço também por ter aceito o convite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos e agradeço o convite, com certeza. Então, vamos dar início a esse tema, Vamos entender o que é o burnout. Gostaria de perguntar fazer essa pergunta, para a Luana e para a Monique. O que seria, a síndrome de burnout? Quais as principais características? E por que essa síndrome é tão comparada com estresse, ansiedade, depressão? Qual a diferença? O burnout, esse termo vem do inglês, Burn, queimar, e out, exterior, assim, fora, Então, é esse queimar, de fora para dentro. O que isso quer dizer, Que fatores externos acabam, prejudicando, acabam ali nos consumindo, Então, isso foi, atrelado a essa questão do burnout, também conhecido como esgotamento profissional, E ele está relacionado à vida profissional, ao trabalho da pessoa. E ele acontece muitas vezes, por conta do estresse, E essa diferença, o que é o estresse, o que é o burnout, O estresse, ele é uma reação, da nossa vida, em questões assim mais cotidianas, são coisas ali, do âmbito pessoal, Mas o burnout, ele fica mais ali restrito à questão do trabalho, é quando o trabalho gera esse estresse crônico, E começa aí a criar uma série de prejuízos na vida, do profissional. Acho que a Monique vai complementar aí o que são esses sintomas, Isso, o burnout tem 3 principais características, que é a exaustão emocional, que é esse desgaste físico, mental, esse cansaço, essa fadiga extrema que a gente sente, essa falta de energia para fazer as coisas. Tem a despersonalização, que é essa falta de sentimento para com o outro, com a equipe, os colegas, para com as pessoas que você faz o atendimento, seja online, seja presencial, essa apatia mesmo, e a redução da realização pessoal. Então, você deixa de sentir essa satisfação com o trabalho, você deixa de sentir essa utilidade no trabalho, então tudo perde a importância, tudo perde a vontade de você ir para o trabalho, principalmente. E aí isso gera uma série de sintomas e sinais de alerta, tanto físico como comportamental e emocional, que mais para frente nós vamos falar um pouco disso. E é importante, como a Luana comentou, você saber diferenciar o que é o burnout, do estresse, da depressão e ansiedade, porque tudo começa com o estresse, é uma reação natural do corpo, que tornando-se crônico, desenvolve a síndrome de burnout, e quando não tratado, principalmente, ele pode desencadear uma depressão, um quadro de ansiedade também, mas, como foi bem dito, ele é voltado especificamente para o trabalho. Então, diferente da depressão, ansiedade, o estresse que vem de fatores internos e externos, o burnout é mais exclusivo do trabalho. Então, é importante identificar quando estiver
sentindo isso se ele vem das situações laborais. Uhum. Então, aproveitando, Monique, como que o ambiente de trabalho contribui para o desenvolvimento da síndrome? Importante também salientar que, por ser realmente uma síndrome mais voltada para a parte laboral, faz toda a diferença o ambiente onde você está trabalhando, as suas relações com os colegas, com o chefe. Então, sinais que vêm do trabalho que é importante salientar é a sobrecarga de atividades, a sobrecarga de horário, é você não conseguir estabelecer uma rotina para o seu dia a dia, para a vida pessoal, para a vida profissional, você ter essa sensação de incompetência, você também não ter autonomia para tomar decisões, não ter autonomia para desenvolver as suas atividades. É quando você também passa por momentos de assédio, está também muito atrelado, seja sexual, seja moral. E todo o ambiente em si, a falta de recursos, a falta de equipamento, a falta de colaboração com a equipe gestora. Então, tudo isso realmente colabora para criar e desenvolver a síndrome de burnout. Entendi. Aí você também, né, acabou de informar que tem essa questão do equilíbrio, né, da vida pessoal com a vida do trabalho. Quais são os sinais que alguém está passando por um desequilíbrio emocional, né, e profissional, que é referente à síndrome de burnout, Luana? Bom, o estresse, né, é o principal fator de risco, né, porque ele acontece tanto na vida pessoal, né, como a gente falou ali no começo, e na vida profissional. Então, assim, o ponto de alerta é o gatilho seu trabalho, né, então a pessoa tá ali no ambiente de trabalho, ela começa ali a demonstrar esse estresse, dores, lapsos de memória, né, o esgotamento ali emocional. Então, assim, a gente vê que isso acontece no âmbito do trabalho mesmo, né? E o estresse também pode estar na vida da pessoa. Então, ela também precisa ter esse olhar mais atento, né, para o que ela está passando, né, o que ela está demonstrando. Porque o grande problema, né, do burnout é que, às vezes, as pessoas acham que isso vai melhorar sozinho, assim, né? Ah, eu vou deixar, daqui a pouco melhora, né, daqui a pouco resolve. E não, né, isso pode, né, se tornar esse estresse crônico, né, causar prejuízos para a saúde da pessoa, né, começar a afetar na vida pessoal também, né, porque não dá para fazer essa separação, né, de vida pessoal e trabalho, acaba tendo, né, essa influência e a pessoa precisa buscar, né, uma ajuda e dar atenção para isso, para aquilo que ela está sentindo, né, para ela entender a importância, né, do que esse estresse está causando na vida dela. Entendi. E, Érica, já que você está aqui também representando o corpo de RH, de que forma que a cultura, né, da empresa pode impactar a ocorrência do burnout? Então, complementando um pouco o que elas falaram, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o burnout não é só por causa do estresse ou da sobrecarga, mas também da experiência laboral como um todo, desde as atribuições do cargo, remuneração, falta de reconhecimento, desvalorização, má gestão, cultura organizacional. São todos fatores que podem afetar negativamente o bem-estar dos funcionários e gerar esse esgotamento. Então, as pesquisas indicam que os maiores motivos, os principais motivos que levam não só ao burnout, mas também a outros sofrimentos emocionais dos funcionários são as injustiças no trabalho, falta de suporte, falta de apoio da gestão, problema na comunicação com os líderes e funcionários, a sobrecarga, sim, o estresse, sim, e também a pressão exacerbada em cima do funcionário. Então, microgerenciar as equipes esperando que elas entreguem cada vez mais em menor tempo vai surtir um efeito contrário, porque vai adoecer o funcionário, gerar o esgotamento, que vai ocasionar na queda da produtividade e impactar diretamente nos resultados da empresa. Exatamente. Conforme estudos, né,
a síndrome de burnout, ela é algo que começa bem pequenininho. Então, às vezes você recebeu uma promessa de ascensão, progressão, exato, e aquilo não acontece, aí acontece com algum colega que, né, entre aspas, não estava trabalhando de forma qualificada, aí aquilo Aí vai já gera uma encadeando. frustração. Exatamente. Aí dessa Exato. frustração vai aumentando desenvolvendo, até é. desenvolver uma síndrome de burnout. Né? Porque também vai desenvolvendo toda essa falta de motivação para a É. pessoa continuar e ela perceber que o trabalho dela não está sendo valorizado também. Então, Uhum. ela vai sentindo cada vez menos vontade de continuar. Exatamente. Aliás, você que está já assistindo e percebendo que você tem alguns desses sinais, aproveita e já compartilha esse vídeo por alguém. E aproveitando, quais são os efeitos do burnout, não apenas para a pessoa afetada, mas também na equipe e no local de trabalho como um todo? A pergunta é direcionada para as três. Bom, as pessoas com burnout e demais sofrimentos psíquicos, elas apresentam uma maior taxa de absenteísmo. O absenteísmo é a ausência do funcionário no trabalho. Uma maior taxa de presenteísmo. O presenteísmo é um fenômeno que vem sendo bastante estudado, que é quando o funcionário está presente fisicamente, cumprindo a sua carga horária, mas mentalmente, emocionalmente, intelectualmente ele está distante, então ele não consegue produzir. Quando produz é com baixa qualidade, não consegue fazer entregas, não consegue trabalhar de fato, mesmo estando de corpo presente. Outros comportamentos são menor engajamento, menor conexão com o trabalho, maior distanciamento emocional das atividades, não só profissionais, como pessoais e sociais também. E aí esse cenário, ele causa uma sobrecarga na equipe, porque a equipe vai ter que absorver essa produtividade que está deixando de ser feita por esse funcionário, né? E aí, a partir dessa sobrecarga, o que acontece? O clima organizacional fica impactado, e aí o local de trabalho já não vai ser mais tão saudável assim para se trabalhar. E aí os colegas de trabalho também podem ajudar, né, a identificar esses sintomas, né, assim como os familiares também, né, porque às vezes a própria pessoa ali que está passando, ela não consegue, né, ter essa visão, porque ela tá ali nesse esgotamento, ela, né, tá passando por tudo isso, então é importante, né, que se você tem alguém ali próximo, né, que você tá notando que tem esses sintomas, né, que não tá se sentindo bem, também talvez conversar com a pessoa, né, e de alguma maneira ali orientá-la. Principalmente a equipe que trabalha com eles e os gestores. Porque os gestores às vezes influenciam mais diretamente nas atividades laborais. Então, a equipe, seja o supervisor, coordenador, gerente, para cima, seria interessante ter esse cuidado com a equipe em geral, justamente para que percebam se está tendo ou não essa falta de comunicação, esse desempenho abaixo do esperado, essa desorganização, essa sobrecarga que vai ter depois para a equipe. Então, também é importante você olhar não só para a pessoa individual, mas como que está o clima e a equipe em si. Porque qualquer fator que incomode ou prejudique no andar da equipe como um todo, acaba afetando todos, não só aquela pessoa. E aí afeta a equipe, afeta a organização. Então, como disseram anteriormente, é realmente importante você ter esse olhar. Entendi. Então vamos aprofundar mais, né, sobre a síndrome, né? Quais são os sinais físicos, emocionais e comportamentais que podem indicar que a pessoa está sofrendo um burnout, Luana? Bom, sintomas são vários, né? E não necessariamente a pessoa precisa sentir tudo isso para falar, estou com essa síndrome, né? Mas é ir pensando em tudo que a gente falou, né? Se isso está atrelado ao trabalho, né? Se está ali causando um prejuízo, né, para a vida pessoal e profissional. E a questão do burnout, ele começa de uma forma leve e ele vai progredindo. Então, às vezes a pessoa acha que só está cansada, né, que só está ali passando por uma fase ruim, e quando ela perceber, né, isso já tomou conta ali da vida dela. Então, por isso que
no começo é importante já ir, né, se atentando a esses sintomas, né? E quais são eles, né? Como eu disse, são vários. Então, é essa exaustão extrema, né, física e mental, problemas no sono, né, desregulação ali do sono, mudança na questão do apetite, né, tanto para mais quanto para menos, né, a pessoa tem essa mudança, dificuldades de concentração, né, problemas gastrointestinais, né, então a pessoa começa a sentir esses sintomas físicos, né, desânimo, dor de cabeça, alteração de humor. Então, assim, são várias coisas, né, que são pontos de alerta, são sinais de alerta para o burnout. Então, assim, se a pessoa começar a sentir algum sinal de alerta, é bacana procurar um profissional, né, para que possa estar ajudando ele, né, nessa descoberta. E quanto mais cedo, melhor, né? Porque, como eu disse, ele começa gradual, né, mas ele pode progredir rapidamente, né, para esse esgotamento profissional. O que as pessoas tendem a fazer quando elas começam a sentir esses primeiros sinais? Como bem dito anteriormente pela Luana e a Érica, é realmente essa questão de você ignorar. A primeira tendência da pessoa é ignorar os sintomas, ignorar os sinais, ela acreditar que vai passar com o tempo, ela acreditar que sozinha ela vai dar conta de resolver isso. E tudo isso vai girando o ciclo para manutenção dessa síndrome, né? Então, vem as exigências, vem o ambiente de trabalho, que aí gera o estresse, um estresse mais crônico, que vem os sintomas físicos, emocionais e comportamentais, como a Luana diz, e vai desmotivando cada vez mais o funcionário, vai criando essa vontade do funcionário de não fazer mais nada, de não aguentar mais o dia, e aí ele se depara com as exigências de novo, então é um ciclo. E se a pessoa não souber identificar e querer procurar ajuda, é muito difícil dela sair desse ciclo, porque ele fica repetindo. Uhum. E a pessoa, às vezes, não percebe, e quando percebe, não consegue sair por conta. Então, como a Luana disse, é importante, quando você perceber os primeiros sinais, é você realmente buscar ajuda. Primeiro, pode ser com as equipes do trabalho, a própria equipe, o gestor, o RH, ou uma ajuda mais profissional, como um psicólogo, um psiquiatra, mas de toda forma é importante você buscar ajuda, você conversar com alguém sobre. Então, por isso que é importante não ignorar, né, esses sintomas. Exato, porque também quando você começa a ignorar, outros sintomas vão aparecendo, cada vez mais graves. A síndrome de burnout, ela é uma bola de neve, né? Exatamente isso. E quais são as prevenções, né? Como podemos criar um ambiente de trabalho mais saudável e reduzir a probabilidade de desenvolver o burnout, Érica? Então, há cuidados que os funcionários podem tomar e há medidas que as empresas devem tomar. Dentre os cuidados que os funcionários podem tomar estão fazer pequenas pausas periódicas durante a jornada de trabalho, desde que não afetem o trabalho, fazer exercícios de respiração para aliviar a tensão, se desligar completamente do trabalho após o fim do expediente, expressar para o seu gestor quando você se sentir sobrecarregado ou pressionado ou injustiçado. E dentre as medidas que as empresas podem tomar estão treinar os seus gestores para uma liderança mais atenta às questões emocionais, mais humanista, respeitar o horário de trabalho de seus funcionários, então não procurar o funcionário após o expediente, e distribuir de forma mais justa as tarefas e as responsabilidades. Mas um ponto importante é que as empresas precisam estar comprometidas com o bem-estar dos funcionários para poder enxergar a necessidade de tomar essas medidas, senão ela não vai conseguir enxergar essa necessidade e aí vai cair nas costas dos funcionários todas as atividades que ele precisa fazer para sair desse ciclo que a Monique citou. E Monique, quais algumas estratégias eficazes desse autocuidado que pode ajudar a prevenir o burnout, né? E como alguém pode estabelecer limites saudáveis no trabalho e a vida pessoal? É você criar uma rotina de alimentação mais saudável, uma rotina de exercícios regulares,
mínimo 3 vezes por semana, de 50 minutos. Pode ser qualquer atividade, não se restringe a um específico, o que te der mais prazer. Concentre-se numa atividade, um hobby que você tenha, também não importa qual seja culinária, desenhar, pintar, uma coisa mais artística, voltada para música, o que for melhor para a pessoa, para que ela consiga desempenhar aquilo e sentir prazer. O principal também é sentir prazer com aquilo e você dar total atenção naquilo que você está se propondo a fazer. Esse é um dos pontos também muito importante. É você ter uma rotina também de sono, para você conseguir regular as suas horas de sono, para você ter menos insônia, mais qualidade, manter relações interpessoais com amigos, colegas, familiares, você ser mais ativo com eles, para fazer qualquer atividade juntos. Na parte do ambiente profissional é você conseguir estabelecer limites do que você consegue fazer no horário do expediente, você ter prioridades, fazer um checklist do dia, o que você precisa fazer nesse dia, o que você não conseguir cumprir, não tem problema, volta no dia seguinte, vê o horário que você tem mais disposição, se o seu horário de trabalho é de manhã, ver qual horário de manhã à tarde você tem mais disposição para fazer o que é mais prioritário e de resto você vai fazendo os menos urgentes. Se trabalha à noite também é a mesma coisa. Tenha sempre as suas prioridades, o que você precisa fazer. E o que você não conseguir fazer no dia, anote para o dia seguinte e se mantenha sempre assim. Assim você também consegue estabelecer um horário de início, de almoço ou intervalo para lanches, jantas e café das manhã e o fim do expediente. E como a Érica bem disse, ter esse tempo de intervalo para você ir conseguir ir no banheiro, tomar café, conversar com alguém, desde que não atrapalhe. Mas é importante ter esses intervalos, é você parar para respirar e você realmente saber reconhecer o seu limite. Até onde você pode chegar e até onde você já não consegue. Se você conseguir identificar isso, você fala com a sua equipe. Consigo dar conta disso. Ou até esse ponto. Depois eu preciso de ajuda, eu posso deixar para outros dias. Mas você reconhecer aquilo que você consegue fazer, não só durante o dia, mas a semana, ou durante o tempo de expediente, para que você realmente consiga. Aí você, a partir de tudo isso também, seria interessante você ter estratégias para você lidar com isso e você conseguir refletir se a empresa, onde você gostaria de estar dentro dela, o que a empresa espera de você também, onde você quer chegar, se você a meta final condiz com a realidade da empresa, se ela vai te ajudar a chegar lá. Então, é muito importante que você também consiga ter esses momentos de reflexão para saber se o ambiente onde você está é capaz de mudar para você se sentir melhor ou se você precisa realmente sair. Uhum. Então, por exemplo, para lidar com o burnout, percebi que eu tenho todos esses sinais. Que eu tô com exaustão emocional, que antes de sair de casa eu já começo a chorar. Eu tô percebendo que não tô bem. E eu já tentei fazer tudo isso aí que você falou. Meditação, respirar fundo, contar até 1000, o colega do trabalho chegou, eu seguro toda a emoção para não matar ele. Como e qual é a hora de eu buscar uma ajuda profissional para eu lidar com burnout, Luana? Bom, tem que buscar assim que você perceber, né, o que alguém ali sinalizar para você que as coisas não estão bem, né? Então, como a gente falou, né, são vários sintomas, né? Então, não é só um cansaço, acho que é importante isso, a pessoa olhar e falar, não, eu não tô só cansada, eu não tô ali só passando, né, por esse momento ali e vai melhorar, né? Porque às vezes
a pessoa que está sofrendo, né, de burnout, ela tem essa percepção de que as coisas vão melhorar com o tempo e não vão. Né? Então, é necessário, né, nesse momento, ali identificou que as coisas não estão legais, né, tá causando um prejuízo aí na vida da pessoa, buscar um profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra. E é importante, né, que as pessoas busquem essa ajuda, né, profissional e não tenham preconceito quanto a isso, né, porque a gente sabe que ainda existe, né, a gente tem vocês como psicólogas sabem, né, a gente tem uma longa caminhada aí de quebrar esse preconceito, né, do cuidado com a saúde mental, né, e então, assim, a pessoa não precisa falar, poxa, mas eu vou ter que buscar esses profissionais, né, eu não tô tão mal assim, né, ou tem ali uma resistência, né, da mesma forma que a pessoa cuida da saúde física, ela também precisa dar essa atenção para a saúde mental. Então, assim, começou a sentir, né, que chegou no trabalho, como você disse, nossa, isso desencadeia ali um estresse muito grande, uma crise de choro, uma raiva, né, começa ali a ter uma dor de estômago, né, qualquer alteração, né, na vida da pessoa, que ela busque, né, uma ajuda profissional, né, para que ela possa lidar com isso, porque não vai passar com o tempo, não vai passar sozinho. Exatamente. Que também acontece, né, por exemplo, você procurar um profissional e conforme for passando as sessões, ele te diagnosticar como ansiedade. E às vezes não é ansiedade. Às vezes você está com a síndrome de burnout. Ah, foi diagnosticado como depressão. Às vezes não é a depressão, porque a depressão você, fica sem luz. No caso, você está com uma exaustão emocional. Se você perceber que não está encaixando, procura outro profissional. Porque é igual quando a gente vai no hospital, de repente você está lá com uma gripe, você está com virose. E às vezes você está com H1N1. Entendeu? Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde física. Da mesma forma que você procura um ortopedista quando você quebra um braço, você não está bem na cabeça, procura um psicólogo, um psiquiatra, né? E, Érica, como abordar o assunto com o empregador ou supervisor se estiver enfrentando o burnout? Eu fui lá, um profissional, diagnostiquei, e eu estou tentando resolver isso, mas quero resolver isso na empresa. Como faz? Então, eu separei 4 orientações que podem auxiliar. Primeiro, não presuma que o seu líder está ciente. Então, o líder ele vai perceber a queda na produtividade, as ausências do funcionário, mas ele não tem como adivinhar a causa, a motivação. Então, comunique-se, converse com as pessoas. Para as pessoas poderem te ajudar, elas precisam saber do que está acontecendo. E não há problema em mostrar vulnerabilidade, não precisa ficar com vergonha ou se sentir constrangido, porque os bons líderes entendem que o bem-estar do funcionário é prioridade, porque impacta diretamente nos resultados da empresa. Segundo, lembre-se que você não é o único nessa situação. Os líderes também se esgotam, também passam por sofrimentos emocionais. Então, provavelmente, eles vão ter um olhar empático com essa sua situação. Então, quando for conversar com o líder, procure ir no momento que você esteja mais tranquilo e não no momento da exaustão de fato, porque quando a gente está tranquilo, a cabeça funciona melhor. Terceiro, venha preparado com soluções quando for conversar com o líder. Então, traga ideias claras, fale sobre os seus obstáculos, sobre aquilo que você quer mudar, fale que está buscando um apoio, que quer encontrar uma solução conjunta. E, por último, assuma a responsabilidade pela sua própria saúde, porque ninguém vai ser responsável pela sua saúde além de você. Então, defina os seus limites, respeite os seus limites, reserve um tempo de qualidade fora do trabalho para fazer as coisas que você gosta, igual a Monique citou. Faça exercícios físicos, cuide da alimentação, mas principalmente não ignore os seus sintomas, não ignore suas emoções. Percebeu a necessidade? Busque um profissional. Para todo sofrimento psíquico existe um profissional que pode ajudar. E agora eu vou perguntar para as nossas psicólogas. Quais são as etapas recomendadas para recuperação após ser diagnosticado com burnout? Acho que a psicoterapia, né, é um grande aliado aí
nesse tratamento, né? Não é puxando para o nosso lado como psicólogas, né? Mas é importante falar sobre aquilo, né, que a pessoa está sentindo, refletir, né, sobre essas situações. E também na psicoterapia a pessoa pode, né, como a Erika falou, já encontrar soluções ali, né? Tipo, trabalhar isso para chegar ali na empresa, no chefe e falar, poxa, eu tenho ali uma ideia do que pode ser feito, né? Porque na terapia vai ser trabalhado essas questões, né? Em alguns casos mais graves, né, o psiquiatra pode indicar, né, algum tipo de medicação para ajudar a pessoa, né? E a medicação ela tem que ser vista como uma ferramenta, né? Às vezes as pessoas, né, têm medo aí, né, de ir no psiquiatra porque ele vai passar remédio, né? Mas se você está precisando naquele momento, né, enxergue isso como uma ferramenta, vai te ajudar junto, né, com a psicoterapia, né, com as ações ali dentro da empresa, né, com, né, as suas ações também diante dessa situação, para que você, né, alcance ali, né, um bem-estar. Complementando também, como a Luana disse, a questão também do psiquiatra é importante você ver, assim como qualquer outro médico. Então, quando você está com uma gastrite, quando está com quebrou o braço ou algum osso, você vai em um médico especialista e ele certamente também vai te passar algum tipo de medicação para melhorar os sintomas. O psiquiatra é visto da mesma forma. Então, ele vai dar um medicamento próprio para o seu caso, que vai te ajudar da maneira que você precisa para que você siga em frente. E aí ele complementa a psicoterapia, como a Luana falou, mas uma das coisas também que mais se faz após ter esse diagnóstico é você ter um afastamento. Um tempo fora, seja de dias, semanas, meses, dependendo do caso. E aí, esse tempo fora que você vai ter, você pode aproveitar para fazer atividades prazerosas, você se fortalecer psicologicamente e fisicamente, para que você sinta também essa vontade de retornar. Porque você se sinta preparado para, além de fazer toda essa parte de preparar a empresa também para lidar com esses funcionários, o funcionário também estar mais apto a voltar e se sentir realmente parte de novo da empresa. Uma parte pode ser apenas mais um peão no meio, mas é um peão importante que está fazendo a parte dele. Então, você se sentir útil, se sentir melhor, mais preparado, apto para voltar ao trabalho depois é essencial. Então, após todas essas orientações, essa explanação, gostaria de ouvir alguma experiência, algum relato, né? Vocês compartilhar alguma história inspiradora de alguém que superou o burnout ou alguém que está vivendo uma exaustão emocional e o que ela está fazendo, né, para tentar superar isso. Você tem alguma experiência para contar, Erika? Eu tenho a minha própria experiência, porque eu sou assistente social da IMA, então eu faço acompanhamento dos funcionários que estão com problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais. Então, na época do auge da pandemia, a gente teve aqui, e a IMA tem mais de 800 funcionários, né? Então, a gente teve uma época na pandemia que tinha, assim, muitos funcionários com Covid ao mesmo tempo e eu fazia o atendimento de todos eles sozinha. Então, assim, tinha dia que eu fazia 15 atendimentos, todo mundo muito vulnerável, e naquela época a gente não sabia direito como era a doença. Muita gente estava morrendo, então a gente achava que o teste deu positivo, a gente ia morrer amanhã. Então, eu atendi essas pessoas extremamente desesperadas, com muito medo, vulneráveis, e era o meu trabalho fazer aquilo, eu não tinha como fugir, eu não poderia negar um atendimento, elas precisavam desse apoio emocional meu enquanto profissional. Só que chegou num ponto que eu comecei a ficar louca, porque era muita gente para eu atender. Eu não conseguia parar nem para almoçar, era um atrás do outro, por videochamada, por ligação, por chat, por tudo. E aí infelizmente, a gente perdeu o funcionário por Covid, então começou a ficar muito estressante para mim. Na época eu morava no 9º andar, aí eu falei, meu Deus, eu vou pular daqui de cima, porque eu tô por aqui de estresse.
E eu não tinha, e assim, eu brinco aqui na IMA que eu atendo as pessoas vulneráveis, mas quem me atende, né? Então eu comecei a ficar bem mal. E aí o que me ajudou na época, primeiro foi o apoio da minha gestão, a minha supervisora foi muito parceira, me ajudou bastante. Outra questão foi o tratamento, que eu não ignorei, né? Eu fui buscar um profissional, comecei a tomar uma medicação. Essa medicação me fortaleceu a ponto de eu conseguir buscar alguma coisa que eu gostasse de fazer para poder descansar minha cabeça, que foi na época foi a gastronomia, que eu gosto muito de culinária. Então eu fiz um curso para aprender a cozinhar melhor. Então assim, a gente precisa buscar válvulas de escape. Porque naquela época eu estava tão atolada de trabalho que mesmo quando eu bati o ponto eu não conseguia me desligar. Eu ficava pensando, meu Deus, e se amanhã a gente perder metade da IMA? Porque naquela época da pandemia a gente estava achando que ia morrer metade do mundo, né? Lá em 2020, assim, que a gente não tinha muito conhecimento da doença. Então, esse apoio do gestor é fundamental. Porque, assim, se a minha gestora continuasse me cobrando, ó, tudo bem que você está estressado, mas você precisa fazer, você precisa... Então, assim, eu acho que eu ia ficar ainda pior. E não, ela super me apoiou. Eu também tirei uns dias de afastamento para poder respirar. Eu acho que na época, acho que foi 5 dias, uma semana só, mas, assim, já ajudou a dar esse fôlego. Fiz alguma coisa que eu gostava de fazer fora do trabalho para tirar a cabeça um pouco do trabalho. E também, aos poucos, esse boom de casos, né, foi diminuindo e aí eu fui conseguindo entrar no eixo de novo. Hoje eu estou bem e tal, mas assim, se não fosse o tratamento profissional, o apoio do gestor e a minha própria força, eu não sei o que poderia ter acontecido. Porque esse estresse no trabalho fica tão grande a ponto que a gente não tem mais prazer por nada na vida. Então, assim, eu bati o ponto, mas eu não queria nem ver uma televisão. Eu ficava deitada na cama esperando a cabeça desligar e ela não desligava. Então, comecei a ter problema de insônia, perda de apetite e todos esses outros sintomas que vêm junto com o estresse exagerado, né? Mas estou aqui hoje para contar esse relato, então quer dizer que buscando tratamento, fazendo o que é possível, a gente consegue sair, a gente consegue continuar caminhando. Sim. Eu também tenho um relato. Que eu também já passei por essa exaustão. Na época, no caso, essa exaustão, essa síndrome, ela vem do trabalho, mas ela afeta totalmente também a sua vida pessoal. Áreas, né? Porque, de repente, você começa a ficar muito acarretado de tarefas, tudo que você programa não flui. Aí, de repente, você chega em casa, que daí, né, você quer desligar do trabalho, continua e você descarrega tudo no seu parceiro ou com as pessoas que você convive. E daí você percebe que não tá normal. E daí você tenta, né, trabalhar aquilo e não vai. De repente, no meu caso, eu procurei, voltei para terapia e comecei a perceber que eu precisava mudar de área. Porque aonde eu estava eu já não conseguia mais progredir. Eu entregava o meu trabalho de qualidade, porque eu fui contratada para isso, mas eu não era mais feliz. E daí com a gestão, tudo, consegui mudar de área e nisso se aliviou. Porque antes eu acordava bem, ligava o carro, começava a chorar. Terminava de fazer a minha atividade, eu ia pro banheiro, tinha que chorar. Eu olhava os meus colegas de trabalho, eu já não suportava mais olhar nem para a cara deles. E ninguém tinha feito nada para mim, na questão dos colegas. Mas a minha solução foi essa. Eu fui para terapia, consegui voltar a me enxergar e consegui mudar de área. E, assim, aproveitando, né, essa questão, quais as outras práticas que uma pessoa que está tendo a síndrome pode colocar em ação para tentar resolver isso? Que vocês tenham conhecimento, que já viram relatos sobre. É muito interessante que funciona, principalmente nos momentos de crise ou no momento que você está sentindo mais esse estresse, que ele está mais acentuado. É a respiração diafragmática. Então, é você conseguir respirar pelo diafragma. É você colocar, por exemplo, a mão na barriga,
você sentir que está respirando, impulsionando a sua mão, e aí você faz esse controle de respiração. Você puxa o ar pelo nariz por 3 ou 4 segundos, segura por 2 segundos e respira pela boca por 5 ou 6 segundos. Aí você pode ir adaptando de acordo com você consiga fazer no dia. Não consegue 3, 4 segundos, não tem problema. Faça o que você consegue, segura por 2 segundos e exala pelos segundos que você puder. Mas é importante que você exale mais tempo do que você puxou o ar. Isso é essencial. E você consegue se acalmar um pouco. E ele ajuda realmente bastante. Além de outras técnicas de meditação guiada ou de relaxamento, que melhor se adequar para a pessoa, porque tem uma infinidade de possibilidades. Então, a pessoa procurar o que for melhor para ela. E outra técnica também interessante é um cartão de pare ou um cartão de enfrentamento. E ali você faz nesse cartão, nessa folha, um símbolo de pare, seja ele qual for, que melhor se adequar para a pessoa. Pode ser desenhado, pode ser uma figura, impresso. E quando você se sentir mais estressado, que você não está conseguindo mais desenvolver as suas atividades, você olha para aquele cartão, você faz a respiração diafragmática, aí você pensa um pouco nos seus valores e objetivos. Isso faz com que você se alivie pela respiração também, por mudar a sua atenção para algo e você consegue relaxar. Então, são outras estratégias também que você pode fazer. E a administração de tempo e de rotina também é essencial. Você conseguir definir a sua rotina laboral, ter tempo fora do trabalho para você fazer essas atividades que você gosta, que te dão prazer. E, principalmente, você também aprender a dizer não e a negociar as atividades. Então, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Olha, eu preciso compartilhar isso. Porque às vezes você vai aceitando as atividades porque você precisa fazer e você não dá conta. Você começa, você não termina, você não faz com qualidade. Então, você aprender a dizer não e a negociar isso com a equipe, com os seus gestores também, é uma estratégia muito válida, porque você consegue identificar o seu limite e pedir ajuda. E tudo bem pedir ajuda. Não tem problema, não é uma fraqueza, não é uma vulnerabilidade. Pedir ajuda também te deixa mais forte. Sim. Então, é você conseguir realmente dizer não e negociar. Muito legal. Então, para a gente encerrar, qual mensagem que vocês gostariam de deixar, né, para os nossos telespectadores? Bom, eu separei 4 conselhos que podem auxiliar. Primeiramente, reconheça os sinais de esgotamento, a Luana já falou anteriormente. É importante a gente perceber quando está ficando doente. Os sinais de esgotamento são insônia, fadiga, esquecimentos frequentes, raiva frequente, impaciência frequente, perda de apetite, irritação, né? Imunidade baixa com frequência. Então, quando a gente consegue se antecipar, reconhecer os sinais com antecedência, a gente também antecede o tratamento. Então, evita de chegar no fundo do poço, a gente se antecipa. E é importante falar isso aqui, que a gente está também no Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo é um mês que a gente fala bastante sobre os sintomas, sobre os sinais de esgotamento. Então, perceba os seus próprios sinais para conseguir antecipar e se tratar. Em segundo, pergunte-se sempre, estou me doando demais no trabalho e deixando faltar nas outras áreas da minha vida? Terceiro, use os intervalos com sabedoria. Não adianta você ficar durante o seu intervalo no celular o tempo inteiro, por exemplo, porque a cabeça não vai descansar. Então, essas folgas têm que ser utilizadas para você dar uma caminhada, tomar uma água, tomar um lanche, respirar, acalmar a mente. E não trabalhe durante os intervalos, que muita gente também não respeita o intervalo, né? Que tem acontecido muito no home office, né? E
E é importante a gente conseguir se desligar do serviço nesses momentos pertinentes, justamente para evitar o esgotamento. Porque se a cabeça não tem esses momentos de escape, ela não desliga, ela não descansa, né? E por último, não tenha medo de falar com as pessoas. Converse com seus líderes, com seus colegas de trabalho, com seus amigos e familiares sobre as suas condições de trabalho, os pontos positivos e negativos daquilo que você faz na empresa. Divida, compartilhe conselhos para que você consiga se manter feliz, não só no trabalho, mas também na vida pessoal e social. Bom, acho que, para não ficar repetindo aí um pouco o que a Erika falou, né, mas concordo com tudo que ela trouxe, e essa questão mesmo de estabelecer rotina, né, principalmente no home office, né, ela trouxe o relato sobre isso, e a gente até já falou sobre essa questão do home office, eu e a Monique, né, e como é importante, né, ter essa rotina e essa separação, o que é minha casa, o que é meu trabalho. Né? Então, porque se a pessoa, né, deixa que o trabalho ali tomar conta, né, não faz ali os descansos, não se desliga realmente, né, porque o trabalho está dentro da casa, ela vai acabar, né, realmente desenvolvendo essa síndrome, né, e trazendo aí prejuízos para a vida dela. E, né, como a gente disse, né, reforçando, buscar ajuda. Não é vergonha, não é fraqueza, né? Hoje a gente vê que as pessoas, né, estão quebrando esse preconceito com a saúde mental, né? Da mesma maneira que você vai no médico tratar um sintoma físico, né? Você vai tomar um remédio, vai fazer o tratamento, vai seguir as orientações. A saúde mental também precisa dessa atenção, né? Então, né, se eu dar voz para isso, né, para esses sintomas, né, para esses sentimentos, né, e caso, né, alguém precise de algo, né, a gente pode estar aqui, né, orientando, ajudando, né, então a gente fica à disposição. Verdade, pessoal. Tem aqui 3 psicólogas, porque eu também sou psicóloga. Estou precisando de atendimento. Tem a Luana David, tem a Monique Andrella e Thaís Serafim. Pode falar, Monique. Bom, acho que a minha mensagem final, concordando também com o que já foi falado, você é o seu bem mais precioso. Então, você precisa cuidar de você. Do mesmo jeito que você cuida do físico, a saúde mental também é essencial. Porque ela também pode desencadear doenças físicas. Ela também pode desencadear uma enxaqueca, uma gastrite, uma úlcera e outros sintomas. E interfere também na sua saúde mental. Então, dê atenção a isso, não só aos sintomas físicos, mas dê atenção aos sintomas emocionais, dê atenção aos sintomas cognitivos. Não é só a fadiga, ela também é importante, mas não é só a fadiga. Tem todos os sintomas e reações corporais, como já foi bem dito. Então, reflita e reconheça. Quando você reconhecer, como já foi bem dito, busque ajuda. Porque... Não, queria só complementar que para você ver como a saúde mental influencia na saúde física, nessa época que eu estava nesse auge do estresse, eu desenvolvi labirintite emocional, que era algo que eu nem sabia que existia. Mas eu comecei a ficar muito tonta, eu falei, ai meu Deus, só faltava mais isso. E fiz um monte de exames e não era labirintite de fato, era labirintite emocional. Então, se a gente não cuida da saúde emocional, passa a ter diversos problemas físicos também, daí vira uma coisa gigante, que daí fica mais difícil de lidar. Então, quando você conseguir perceber os sinais com antecedência, você não deixa chegar nessa bola de neve muito grande. Exatamente, o corpo fala, né? Exato, o corpo tem sabedoria, né? O nosso corpo tem uma sabedoria, só que a gente não escuta. A gente acha que amanhã vai estar melhor, que sozinho eu consigo. Não, é só uma semana ruim. Essa semana vira um mês, que vira anos. Então, assim, a gente precisa estar atento. Exatamente. E aí, o mais importante é você não estar sozinho. Seja encontrando outras pessoas que passaram pelo que você está passando, seja compartilhar com a equipe, os colegas, os gestores, seja fora do ambiente de trabalho, com os amigos, parentes, mas o fato é você não estar sozinho. Então, a ajuda profissional também vai te mostrar que também você não está sozinho.
O fato de você estar ali com um profissional e estar dando toda a atenção para o seu caso também já ajuda você a não se sentir mais sozinho. Legal. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi uma conversa muito leve, muito gostosa. Tá vendo? É muito bom conversar com psicólogas. Então, que tenha um próximo tema sobre a saúde mental. Adoraria tê-las novamente. E você se priorize, se valorize, cuide da sua saúde mental nesse Setembro Amarelo. Vamos focar na gente. E se você perceber alguém que está com sintomas, que precisa de uma ajuda, ou você mesmo, procure um profissional. E também já aproveite, encaminhe esse vídeo para algum amigo, assista ele, salve, nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, no Spotify. E até a próxima. Muito obrigada.